E aí, galera, beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre os tons de vermelho. Para isso eu escolhi um morango de referência, tá? Se eu conseguir, eu vou deixar a referência ali nos comentários embaixo. E assim, como rotina, eu sempre separo as canetas que eu vou utilizar, tá? Então, eu escolho antes, faço, né, uma pré-análise, porque no decorrer do desenho sempre vai ter uma coisa ou outra, eu vou mudar a escolha da caneta, enfim. Mas eu deixo previamente separado. E dou uma testada. Além disso, eu deixo um papel também para que eu vá limpando a ponta da caneta, que eu vá tirando aquela... Quando ela fica mais durinha, sabe? Eu vou dando uma riscada para ela deixar ficar mais molinha, tá? Então, aqui eu separei alguns tons, não todos, para vocês verem as diferenças entre as marcas, tá? Então, para esse desenho, a princípio eu tinha separado a da Pentel, a perfumada, que é a New Pen, para o desenho ficar com cheirinho de morango, e a da Faber, a Trilux, que é um tom um pouquinho mais escuro. Também vou deixar essa Bic Cristal aqui, que tem um tom mais escurecido também, mas não tanto. E como vocês veem, as outras também são um pouquinho mais claras. Então, essa da New Pen, que tem o cheirinho, ela pende um pouco mais pro laranja. A da Faber pende um pouquinho mais pro Bordeaux. A da Pentel é vermelho, bem vermelho. A da Bic Cristal 1 milímetro também, tá? Então, a princípio, eu vou deixar essas separadas. Eu vou utilizar estas aqui. Essas aqui eu vou deixar de sobreaviso. Essa aqui principalmente porque a pontinha dela é mais fina, então eu posso estar fazendo algum ajuste, alguma coisa, tá? E além delas, eu também vou estar separando estas outras canetas aqui, tá? Por enquanto eu separei 2 tons de verde, um da Pentel e o outro da Papermate Quilométrica. Separei o meu amarelinho maravilhoso da New Pen, o marrom da New Pen e o laranja da New Pen, tá? Vai ser uma mistura de cheiro impressionante. Separei um rosinha, tá? Aqui da Schneider, ele é bem rosa, bem clarinho, ó. Maravilhoso, tá? Que é pra fazer os detalhes mais clarinhos. Tons de verde. Marrom da Bic, dourado da Bic. E vocês devem estar se perguntando, mas Dani, por que essa caneta prata? Aonde que tem prata no meu morango? Fica comigo que você vai descobrir. Bom, depois que eu já separei as canetas que eu vou utilizar, preciso primeiro dizer que cada desenho também serve de um aprendizado pra mim, tá? Então, assim, nesse eu decidi que eu vou fazer primeiro a parte mais clarinha aqui, tá? Que eu já deixei até meio que marcada. E eu vou começar fazendo traços, tá? Um do lado do outro. E assim eu vou indo, tá? Eu vou pegar também um cotonete e eu vou esfumar sempre que eu achar necessário, tá? Eu não demoro muito, que é pra tinta não secar, tá? Geralmente eu deixo um cotonete pra cada tom, tá? Se eu ver que vai ficar muito escura essa marcação que eu fiz previamente aqui com lápis, eu apago, tá, gente? É só pra gente ter uma noção. Então, eu vou fazer toda essa base assim e vou cruzando, tá? Por que que eu decidi fazer essa parte aqui primeiro? Porque depois, vocês vão ver no andamento do desenho, conforme eu for aplicando os tons de vermelho e for esfumando, eu vou mesclar esse vermelho com esse rosa e eu vou ter outro tom, tá? Só lembrando que a maioria das canetas esferográficas coloridas, elas são tinta a óleo, tá? Essa aqui é um viscogel, é diferente, tá? Mas dá pra fazer o mesmo trabalho, tá? Eu só não sei a durabilidade dela a longo prazo, né? Nos trabalhos da gente aí, como é que fica. Mas eu sei que a tinta a óleo dura bastante, dá pra aplicar verniz tranquilamente após, tá? Então, vou fazer essa base em toda a parte mais clara. E em seguida a gente começa com os tons mais vermelhos. Depois que eu fiz uma base com esse rosa,
eu vou fazer uma base com o vermelho. Eu escolhi esse da Pentel agora para começar, tá? Então, da mesma forma, bem suavemente, eu vou fazer essa base de vermelho em toda a minha frutinha, tá? Repare que eu tô fazendo riscos bem suaves, sem apertar a mão. E repare como que eu tô pegando na minha caneta, tá? Eu posso pegar mais perto? Posso, não tem problema. É o meu costume já pegar um pouquinho mais acima, pra eu enxergar bem. E com pouca pressão, num ângulo aqui de uns 45 a 60 graus, eu vou aplicando bem suavemente a rachura. Eu vou fazer isso em todo o meu morango. E de preferência sem bater aqui no meu suporte, né? Que ele fica balançando e incomoda. Então, vamos lá. Enquanto eu vou fazendo essas marcações em vermelho, eu também vou aproveitando para deixar marcado onde é mais escuro, tá? Aí eu aplico um pouquinho mais de pressão na mão, tá? Mas sem deixar tão marcado, que eu possa suavizar, fazer uma transição entre os tons depois, né? De forma mais natural, mais leve. Então, aqui eu já vou marcando, dou uma acentuada na parte de cima. Aqui eu deixei marcado já para saber que aqui é um tom mais escuro, tá? E aqui embaixo você pode ver que eu já deixei aqui a parte mais marcadinha, tá? Da mesma forma que eu fiz ali em cima. E sempre passando o nosso cotonete para preencher pequenos espaços e tudo mais. Então, essas voltinhas do morango é dessa forma que se faz. Eu vou fazer aqui onde tá mais acentuado, ó. Aqui eu vejo um tom mais escuro aqui. Depois eu vou aplicar um vermelho mais escuro aqui, ou talvez um marrom, se precisar. Então, ó, aqui eu já marquei um pouquinho. Tomando cuidado com a curva, porque eu vou fazendo às vezes o traço assim e às vezes ele mais curvado, tá? Então, depende muito do que eu tô fazendo, tá? Presta atenção, toma cuidado com isso, não faz sempre só assim. Às vezes você precisa dar uma curvadinha, conforme, né, o que for. Mas isso lá nas aulas, os fundamentos lá do comecinho que tem aqui no canal, lá eu explico como é que você faz isso bem certinho. Se você não assistiu, aproveita e vai lá. Ó, aqui também já comecei com uma parte mais escurinha e vou indo. Então, é assim, eu vou fazendo todas essas partes aqui, prestando atenção onde é mais escuro, para acentuar o peso da minha mão, ou o número de camadas. E onde é mais clarinho, eu faço mais suave, tá? Lembrando que depois eu vou aplicar outros tons, então não force a sua mão, porque além de não permitir a aplicação de mais camadas, né? Não vamos atingir a cor que a gente quer, e outra pode detonar a folha que você tá usando, dependendo de qual é, né? Essa aqui é um Canson Bristol, é 180 gramas, tá? Mas essa aqui é um papel comum que eu peguei só para rascunho. Se você aplicar pressão demais, uma hora rasga, então toma cuidado. Aí aqui, gente, no meio do caminho, eu decidi que eu ia deixar marcado com outro vermelho
essa parte de baixo aqui, que é um pouquinho mais clara. Esse vermelho da Staedtler, ele é praticamente um rosa escuro, ó, dá uma olhadinha, tá? É bem mais rosado do que os outros tons, né? Então, ele se adapta perfeitamente ao que eu quero fazer aqui. Eu vou deixar marcado aqui uma base para eu saber e não me perder aqui nessa região que é um tom diferenciado. É sempre bom deixar marcado pra gente se orientar, senão a gente se empolga e quando vê passou o mesmo tom em todo o desenho. Aí, depois que eu fiz toda a base, eu vou aplicar mais uma camadinha com esse mesmo vermelho em toda a parte onde eu vejo mais escura. Só pra dar uma reforçada e pra que eu não me perca depois, na hora que eu vier com outros tons. E já dando uma curvadinha nesse sentido assim, pra já dando a ideia de volume na nossa fruta. Aí depois que a gente passar todo o vermelho, né, pelo menos uma marcação pra gente não se perder, saber onde que a gente tem que depois escurecer, aumentar contraste e tudo mais, nós vamos aplicar um pouquinho de laranja. Eu fui testando aqui, opa, o tempo tá meio ruim por aqui. Fui testando aqui, eu tinha separado da New Pen, mas eu achei que ele ia ficar muito forte, então eu peguei esse outro aqui, da Papermate Quilométrica, que ele é mais clarinho. Então esse aqui que eu vou aplicar. E vai ser da mesma forma, presumindo que a luz tá vindo desse lado, tá? Então eu vou aplicar esse laranja com todo cuidado, lembrando de deixar as marquinhas dos volumes também. E lembrando que pra ele, na hora que eu for esfumar ele, já é um cotonete exclusivo. Então eu deixo sempre aqui minha caixinha por perto e pego, tá? Então eu quero esfumar agora, com toda a calma do mundo, nessa região aqui eu vou fazendo. E vocês vão vendo que conforme formos aplicando as camadas, vai aumentando o contraste e vai dando um formato mais realista ao desenho. É claro que ele não fica tão bem esfumado, porque é tinta, é como se a gente estivesse utilizando um pincel pequeno, bem fininho, menor que o zero. E vamos dando pinceladas pequenas, tá? Só que essa tinta a gente não consegue espalhar ela do jeito que a tinta óleo normalmente espalha. Então, é desse jeito, com o nosso cotonete e com muito cuidado, tá? Tem lugares também onde vê um pouquinho de laranja, aqui embaixo, por exemplo, tá? Aqui também. E assim vamos aplicando esse tom em todos os locais onde eu achar que tem. Próximo passo agora é aplicar um pouquinho de marrom bem de leve, tá? É uma entrecamada, porque ainda vou aplicar mais vermelho aqui. Então, eu vou usar esse marrom da Bic aqui, que ele não é tão forte, tá? E vai ser do mesmo jeito. Não esqueçam da folhinha para limpar quando tiver mais duro, né? Ou alguma sujidade ali. É só na região onde for mais escuro que eu vou colocar esse marrom. Bem pouca coisa, tá? Só para deixar um tom um pouquinho mais forte aqui, como se fosse uma área mais escurecida do morango, né? Bate luz aqui, luz afetaria aqui, e aqui onde teoricamente não pegaria luz, né? E é isso, é bem de leve, tá? Bem de leve. Força um pouquinho mais onde for mais escuro.
cotonete só pra ele, limpinho, né? Dou uma esfumada de leve e vou fazendo até o fim, essa parte aqui. E aonde tiver sombra também dá pra gente colocar, ó. Já tava borrando, tá? Então, tomar cuidado. Ainda tenho que limpar essa caneta aqui mais um pouquinho. Depois de passar o marrom, vou pegar o meu amarelinho, vou botar um pouquinho na ponta dele e vou passar bem suavemente mesmo, tá, pessoal? É só pra deixar um leve iluminado, porque, ó, ele é bem forte, tá? Bem amarelo. Por isso que eu amo muito essa caneta aqui. Então, vamos passar bem de levezinho em todos os gominhos aqui, tá? E agora, com esse marronzinho aqui da New Pen, ou qualquer marrom que você tem, eu vou contornar todos eles. Eu tô usando esse aqui porque tem, parece ter a ponta mais fininha, traçado mais fininho, mas tem que cuidar porque esse aqui em particular tá borrando bastante, ó, tá? Você pode usar esse marrom da Bic também, porque ele parece um pouco mais grosso, tem uma tinta mais espessa e é um pouquinho mais claro, então esse eu vou usar depois. É só pra fazer um contornozinho bem de leve, com todo cuidado, tá? Se borrar, fazer o quê? Todo mundo fala, ai, mas se borrar estraga o desenho. Não necessariamente. Se a gente puder, a gente dá uma camuflada, né? Ó, aqui, borrou um pouquinho. Aqui também. Depois eu vou dar uma camuflada ali, fazer um pouquinho mais de sombra, alguma coisa. Pra tudo dar assim um jeito. Agora, com todo o cuidado do mundo, bem suavezinho, nós vamos fazer pequenas marcações com esse marronzinho aqui da Bic. Bem de leve, só pra fazer o volume, tá? Volume, lembrando de cuidar pra onde tá a luz, tá? Esse aqui tem um pouquinho mais de sombra. Esse aqui tem um pouquinho menos pra cá. Dou uma voltinha só. Tá? Fazer isso bem devagar, com todo cuidado em todos eles, bem de leve. Feito tudo isso, depois deixa eu dar uma trabalhada melhor. Agora eu vou pegar o vermelho do Trilux, né, da Faber, e vou passar com muita calma em toda essa região mais escura. Eu vou tentar fazer isso 2 vezes, prestando atenção nos pontos de luz e esfumando, né? Sempre que necessário. Então, em toda a região mais escura, inclusive nas bordinhas, eu vou passar ele, tá bom? Agora tá faltando só o vermelhinho aqui da New Pen, pra deixar aquele cheirinho. Eu vou passar ele só nessa região mais clara aqui, visto que ele é um pouco mais laranjado, né?
Eu não vou forçar muito para não tirar aqui as diferenças de tom que são importantes para dar o brilho no nosso moranguinho. Aí lá no final do desenho que eu vou dar uma revisada se eu preciso aplicar mais alguma coisa ou não. Mas por enquanto só isso, tá? Só deixar o cheirinho mesmo. Empolguei porque gostei do resultado e decidi que eu vou passar ele em todos os cantinhos. Ó, toma cuidado aqui, borrou, tá vendo? Ali em cima também deu uma borradinha com outro vermelho. Isso acontece, tá? Segue o baile. Vamos lá então para a reta final do nosso morango, tá? Eu vou começar usando esse marrom da Bic e eu vou marcar levemente as folhas, tá? Só para eu não me perder depois, bem de levezinho, tá? Em todas elas. Na minha referência, essas ranhuras aqui das folhas, elas estão em amarelo, mas eu não quero fazer amarelo. Eu vou deixar elas um pouquinho mais escurinhas, vou deixar um marrom. E vou fazer a marca já da sombra aqui do marrom no talo. Bem simples, tá? Fiz rachuras em 3 direções e já dei uma esfumadinha. Aqui também vou precisar fazer. Essa parte mais de fundinho aqui do morango, de entradinha. Pronto. Agora eu vou começar a trabalhar com os verdes. Eu vou começar, deixa eu dar uma esfumadinha aqui, mínima. Vou começar com esse verde aqui, tá? E vou fazer a base de verde em todas as folhas. Dou aquela testada. Então, o verdinho da Paper Mate aqui, quilométrica. Por mais que a folha seja escura, seja mais escura, eu vou fazer essa base bem fraquinha com o verde mais claro primeiro, tá? Bem de levezinho. Se precisar marcar algum lugar, já marco. Já deixo uma leve textura feita, tá? Cotonete pra ele. Lembrando que é bom fazer já os traços, as rachurinhas aqui na direção, tá? Certinho, por exemplo, aqui essa folha está meio côncava, né? Então, eu comecei a fazer a base nesse sentido. Pra quê? Porque lá no final do desenho tem uma impressão de movimento, né? Lembrando que é só a base, tá? Vamos fazer isso em todas elas, beleza? Feito isso, agora eu vou começar a trabalhar com um verde mais escuro. Por enquanto, tô usando esse aqui. Vamos ver se no decorrer do caminho eu mudo de ideia. Vou começar marcando aqui as ranhuras. Bem devagar. E lá na pontinha eu vou deixar um pouco. Não vou encher de verde ali. Eu vou espalhar esse verde já com o meu cotonete. Então, por enquanto, assim tá bom. Eu vou pegar aqui um cotonete exclusivo. E é isso. E aqui também vou dar aquela marcadinha.
deixa a mão um pouco mais pesada. Isso. Continuando fazendo as ranhuras. E assim eu vou em toda a folha. Acho que faltou um pouquinho de verde claro, né? O processo é esse. E agora ele vai ser repetitivo, tá? Todas as folhas e talinho é desse jeito, tá? É claro que onde tem coisas mais escuras, mais sombra, eu vou fazer com mais sombra, tá? E é isso. Feita essa base com os dois verdes e um marrom, eu vou jogar um pouquinho do meu amarelo, onde eu achar que precisa, mas eu não quero pesar minha mão, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho dele aqui, nas pontinhas aqui das folhas, bem pouquinho, ó, porque ele é forte. Então, ele se destaca demais, tá? Mínima coisa. Aqui quase nada. Nessa folha aqui perde um pouquinho. Aí, ó. Nessa aqui, mínima coisa aqui. Nessa aqui parece que tem um pouquinho mais. Uma coisa aqui. E essa aqui lá no fundo eu jogo um pouquinho mais. Tá? E é isso. Agora eu vou trabalhar com este aqui. Esse amarelinho dourado, né, na verdade. Da Bic. E com ele eu vou reforçar um pouquinho das sombras. Além de passar aonde eu joguei aquele outro amarelo, tá? Aqui eu vou... Aqui não pede, mas eu vou jogar um pouquinho dele aqui. E aqui também. Eu vou jogar aqui. Aqui nessa folha. E aqui. Aqui. Agora, o que eu vou fazer? Prata. Por que o prata? O prata, nas canetas, ele serve como um cinza. E eu reforço as sombras com ele, principalmente onde eu uso verde, tá? São coisas que eu vou descobrindo, desenhando, né? E eu espero que vocês, nos aprendizados de vocês, também descubram novas experiências e compartilhem com a gente. Então, eu vou dar só uma reforçadinha com o prata em alguns lugares. Aqui na divisão das folhas, na sombra, aqui embaixo dessa aqui, para acentuar a sombra dela, aqui no fundo, ó, no vermelho também fica bem, cabe bem, dá um volume legal. Agora voltando aqui aos talos, ao talo, aliás. Essa folha aqui que tem um pouquinho mais de sombra, onde eu vou aplicar mais esse prata.
porque assim eu vou finalizando o meu desenho. Eu vou voltar, analisar ele com calma, ver se tem algum lugar que eu acho que precisa de mais uma camada de vermelho ou de mais um verde, se eu preciso acentuar o tom, e assim vai indo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e até a próxima.